finalmente eu terminei o livro. Finalmente eu terminei o primeiro rascunho, pelo menos, né? Eu venho trabalhando nesse livro já desde 2015. Eu tinha desenhado a ideia inicialmente em 2015, né? Foi quando eu comecei a querer fazer coisas em formatos maiores, porque até então eu escrevia muito conto, poemas, e eu desde a adolescência mantinha um blog, estava acostumado a escrever crônicas pro blog, né? Então, em 2015 eu decidi que eu queria escrever algo maior, um formato maior, um romance, porque assim eu acho que eu teria mais tempo para estabelecer uma relação, né? Entre o leitor e o texto. Eu achava que isso funcionaria melhor, porque eu amo romances, eu amo ler esse tipo de... Eu amo esse formato, né? Então foi quando eu decidi, 8 anos atrás, que eu queria escrever um romance. De ontem pra hoje ela já cresceu assim, ó. Ela não tava com essa parte de cima aqui, ó. Essa parte de cima foi de ontem pra hoje. Tinha tudo crescendo. Foca lá nela. É a babosa. Tudo crescendo, tudo fértil. Porque aqui nessa casa tem muito amor, muito carinho, muita vitalidade, muita energia de crescimento. Então as plantas crescem. Aí aquela lá, ela é bad vibes. Aquela ali é bad vibes. Eu não me responsabilizo por ela. Eu só me responsabilizo por essa aqui. O que é isso aqui? É um tomate? O que é isso? Caraca! Tá nascendo tudo, é tudo que eu planto dá. Do jeito que eu achei que ia fazer isso, é que uma vez por ano eu ia abrir o Google Docs, escrever, sei lá, uma lauda de texto, e aí eventualmente eu ia ter o suficiente para juntar e fazer um romance. Obviamente isso não funciona, né? Mas o que aconteceu? O Lula esse ano abriu um edital. O Lula não, né? O governo Lula abriu um edital para escritoras com obras inéditas de escritoras brasileiras, né? E se você é como eu, você também é uma pessoa que tem dificuldade em focar e terminar as tarefas. A melhor coisa para isso é prazo. Então esse prazo era inegociável, não tinha como adiar, não tinha como estender. O edital abriu no dia 12 de abril, fechou agora em 10 de junho. E então eram 2 meses, né, por estresse, nervosismo e escrita, suor, lágrimas. Não, mentira, não chorei não. Mas enfim, aí eu terminei a porra do livro. Yay! Terminei, consegui enviar. Tá lá para apreciação das juradas, mas o mais importante é que agora eu tenho material para trabalhar. São 11h59, eu tenho exatamente 24 horas para editar esse material, editar o livro e enviar pro edital. A professora nem consegue, ó. Foi agora. E vamos que vamos, moçada. Vamos que vamos, moçada. Nós. Ih, deu erro. A gente tá nessa luta aí. A gente vai fazer o melhor possível para deixar a leitura o mais agradável possível para as avaliadoras, pra gente conquistar esse mérito aí. All the cool kids deixam tudo pra última hora. Bora lá, galera, vamos desistir não. Eu tô aqui, ó. A gente vai conquistar essa vitória. Oxi. Senão eu não me chamo Jurema. Bora lá, galera. A hora verdadeira, a hora fatídica. Enviar a inscrição. Yeah! Vou contar uma história pra vocês. Quando alguém perguntar assim, o que é TDAH? O que é déficit de atenção? O que é isso? Aí vocês mostrem esse vídeo pra pessoa. Esse é o prazo do edital. E esse é o dia, a data que eu fiz a inscrição. Aí a pessoa vai falar assim, o que é TDAH? Eu não sei o que é TDAH. Me explica? Aí você mostra esse vídeo pra ela. Eu já ganhei. Já é uma vitória. Eu ter escrito esse livro, eu ter participado desse processo, tudo que eu aprendi já é minha vitória. Agora é só comemorar aqui com a minha Heineken Zero, porque eu sou uma pessoa sóbria, né, responsável, que não sai por aí bebendo álcool. Ai, meu Deus, eu tô muito feliz! Depois do primeiro rascunho, ainda vão vir pelo menos umas 6, 7 rascunhos. Edição, editar o material, etc. Aquela coisa toda, né? Você escreve a primeira vez, quem já teve a experiência de escrever um livro, um trabalho de dissertação, qualquer coisa, você sabe que a primeira versão é a base, né, na qual você trabalha, mas também
terminar essa base já é um desafio fodido, né? Eu tô falando, fiquei 8 anos pra terminar essa porra. Eu quase esqueci de falar sobre o que é o livro. Então, a história de uma narradora que espera o retorno do Vitor, que é o parceiro dela com quem ela mora. O Vitor, ele, um belo dia, foi embora, saiu sem mala, sem nada, com a roupa do corpo, e ela já tá agora, desde o livro começa, né? Ela tá há 3 meses aguardando o retorno dele, sem saber por onde ele foi, onde encontrá-lo, né? E com a ausência dele, com a falta dele e com essa falta de comunicação, ela começa a ter espaço para ela mesma, ter espaço para revisitar algumas lembranças dela e entender por que ela ainda tá ali esperando, por que ela tá esperando esse personagem voltar, né? E a gente passa todo o livro também acompanhando ela reconstruindo o caminho dela até ali, onde ela dá provas pra gente, dá pistas pra gente de quem ela é e de como ela se tornou a pessoa que fica ali, né, esperando esse personagem voltar. E essa relação que eles estabeleceram é muito mágica, literalmente. É uma relação que envolve muito esoterismo, muita viagem para outros planos, conversas com pessoas que já se foram. E ela usa essas técnicas de meditação e de viagens astrais para tentar encontrá-lo, se reconectar com ele. Ela literalmente negligencia a vida doméstica dela, a vida física dela, né? Para estar nesse lugar de fantasia, de projeção, bagulho espiritual. Então a casa fica uma bagunça, fica tudo um nojo. Ela, deixa de tomar banho, a aparência dela vai deteriorando, né? O corpo dela vai deteriorando. Então o livro é um livro que fala muito sobre trauma, fala sobre buscar um sentido, onde em lugares pouco comuns, e fala também sobre devoção, porque tem essa coisa da personagem que é muito devotada a ele, né, a esse cara que foi embora, mas também devoção a qualquer coisa que possa se apresentar como a resposta. E eu fui desenvolvendo, fui rascunhando coisas, fazendo aquela coisa de autoficção, de recontar as coisas que iam acontecendo comigo, né? Eu consegui ter um material, fazer uma cama, assim, com o que era o livro. E aí, pro edital, eu recolhi tudo isso, né? Eu fui pegando todos os arquivos dos docs, todas as notas, todos os rascunhos em cadernos e fui montando isso. E, mano, tinha coisa que eu ia ler. Tinha coisa que eu ia ler, que eu falei, meu Deus do céu. E assim, eu tinha passado alguns textos para algumas pessoas, alguns amigos, e eles gostaram, eles tinham um retorno positivo, né? Eu acho que isso é muito valioso também, porque se o negócio é horrível, cringe pra caralho, e as pessoas ainda assim se interessam, se empolgam, né? Então é sinal de que tem alguma coisa ali, saca? É sinal de que tem uma vida ali, o que o texto é vivo, porque mesmo ruim pra caralho, mesmo embaraçoso, mesmo tosco, ele ainda tem alguma coisa que pulsa, tem alguma coisa que é viva e que se conecta com as pessoas. Fazia muito tempo que eu não pegava pra trabalhar mesmo, né? Eu fiquei esse tempo todo como brincando. Então fazia muito tempo que eu não trabalhava mesmo o texto, né? E eu falei, uau, caramba, que mágico, isso tem muita vida aqui, né? Então eu fiquei empolgada de fato transformar aquilo num livro. Mas porra, 2 meses pra transformar um livro? E aí eu trabalho de 8 anos, foi feito em 2 meses, mas na verdade não foi nem 2 meses, porque o primeiro mês eu fiquei só no primeiro capítulo, e os outros eram 17 capítulos. Os 2 primeiros eu levei 1 mês para escrever, e os outros 15 eu escrevi num período de 3 semanas, uma coisa assim. Foi muito por conta do compromisso, da coisa de... falar a verdade, medo de nunca terminar nada. Porque eu pensei, a minha mentalidade foi assim, mano, se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir cumprir com esse prazo, com essa responsabilidade, se eu não conseguir entregar o trabalho nesse edital, né, que tipo assim, você não precisa ter nada, a única coisa que o edital exigia era que você tivesse o trabalho pronto. Ele não tinha tipo pegadinhas, ele não tinha
entendeu? Vários impedimentos. Não, você só tinha que entregar o material pronto. Você não precisava nem ser bom, só precisava entregar pronto. Então eu falei assim, se eu não conseguir cumprir com isso, tipo, eu literalmente estou... tipo assim, eu sou uma fracassada se eu não consigo cumprir com isso, tá ligado? Te falar, o processo de escrita me ensinou, de escrever um material maior, né, me ensinou muito. Porque escrever um romance, eu nunca tinha tido escrito um romance, foi a primeira vez. Eu não sabia, mas por que vocês não me contaram que era assim? Eu não sabia que era assim, gente. É muito cansativo, tá doido? Vocês têm que respeitar muito as pessoas. Eu sempre respeitei muito, né? As pessoas que fazem filme, escrevem livros, sempre respeitei muito. Mesmo aqueles livros, aqueles filmes que são horríveis, eu sempre falava, pô, pelo menos o cara fez, né? Pelo menos a pessoa terminou. Então, nisso aí, tudo bem. Mas, tipo assim, eu não tinha me dado conta de quão desafiador é, porque você dedicar tanto tempo focado numa atividade, criar uma rotina, né? Porque durante esse período eu estabeleci uma rotina ao redor do livro. Eu acordava por conta do livro, eu tomava café no horário entendeu? Da escrita. A rotina que eu estabeleci era ao redor do livro. É bem desafiador, né? Ainda mais para uma pessoa que tem dificuldade em se deter num projeto só por vez. Que, tipo, sou eu, estou sempre incluindo vários projetos no meio de outros, por isso que eu não termino nada. Porque eu fico assim, eu faço um projeto, tá, beleza, mas eu incluo vários, tipo, outros, né, no meio. E se você faz isso enquanto você está realmente tentando terminar algo num prazo estrito, você vai roubar tempo desse projeto, né? Então você não pode, você tem que focar. É claro, a primeira versão ainda não é a versão final. Então ainda vou consertar. Mas, por exemplo, uma coisa que eu notei depois que eu enviei, né, o texto, é que a protagonista ela não é tão carismática ou tão... agradável, não agradável, mas tipo, ela não é tão cativante. Ela é tão cativante quanto uma protagonista deveria ser. Porque não é que tem que ser fofinha, legal, não é nem isso, mas tipo, cativante, tá ligado? Ela não é tão cativante quanto poderia ser. E talvez por conta do próprio recorte da história, se passa num período da vida dela onde as coisas estão meio turbulentas, né? Uma crise. Então, as ações não vão necessariamente ser as mais agradáveis, mas ainda é aí mesmo que tem a oportunidade de mostrar quão cativante o personagem é, né? Mesmo nas situações merdas, é um personagem encantador. Mesmo que não seja fofinho, bonzinho, mas, tipo, entende? Você entende, né? Um personagem que você quer acompanhar, que você gosta, uma pessoa que você gosta. Um personagem que você tem vontade de estar perto e seguir perto numa leitura de alguns dias, né? Algumas horas, o tempo que você leva com o livro. Ou o vilão que não era vilão o suficiente, sabe? Então essas coisas foram muito desafiadoras, assim, de pegar todos esses rascunhos, todas essas coisas que eu fiz ao longo dos anos e dar consistência, para tornar isso forte, porque era muito, muito all over the place, muito, sabe? Muito aleatório. Tinham coisas ali que eu não... outra coisa. Sem preciosismo, você tem que jogar fora. Se não serve, joga fora. Porque tinham coisas que, engraçado, né? Eu escrevi, por exemplo, em 2015, quando eu tive a ideia a primeira vez. Cenas que eu escrevi em 2015, quando eu tive a ideia a primeira vez. E eu gostava tanto das cenas, elas, tipo, tinham uma vibe, uma coisa assim que eu gostava muito. E a identidade do livro era aquela cena, sabe? Toda vez que eu pensava no projeto do livro, toda vez que eu pensava no livro, eu pensava naquela cena. Eu queria que todas as outras cenas fossem iguais àquela. E aí, uma vez que eu fui realmente escrever a história, criar um início, meio e fim e botar ali a mão pra trabalhar, eu via que aquela cena não funcionava. Ela tipo assim, sobrava. Ela ficava fora de lugar, porque ela não realmente agregava nada para a história que eu estava criando hoje, 8 anos depois, e ela não era tão relevante assim em termos de estilo, de clima, de nada, porque ela realmente não perdia força, né, no meio das outras cenas que eu estava escrevendo. Então, uma cena que para mim era preciosa, que eu carreguei durante todo esse tempo na memória e que eu achava que ia ser parte da identidade do livro, eu tive que abandonar. Eu tive que fazer isso várias vezes, até com personagens, eu tive que jogar personagem fora. Que é outra coisa também que eu tive que fazer assim, ó, eu tive que tomar decisões, esse tipo de decisão muito rápido, eu tive que tomar decisões de jogar coisas muito preciosas fora muito rápido, por conta do prazo, né? E não podia ficar pensando muito. O meu jeito de pensar era, funciona? Legal, não funciona? Vai embora.
E outra coisa também que ninguém tinha me falado e eu tive que aprender na garra foi a importância de dividir a escrita em etapas. Porque para alguém como eu é muito difícil você escrever, se afastar do texto e então editar. Eu estava tentando editar o material enquanto eu escrevia. Então, assim, eu queria escrever e fazer com que aquela sentença fosse perfeita, fosse já a palavra final que ia estar impressa no livro, tá ligado? Eu não queria, tipo assim, escrever o que eu tenho que escrever, falar o que eu tenho pra falar, depois voltar e editar o material, ver o que funciona, o que não funciona, cortar coisa, ajustar, entendeu? Eu não queria fazer isso, eu queria já, tudo que eu escrevo já é o texto perfeito. Já é a coisa que todo mundo vai ler e falar, uau, maravilhoso. Então, esse trabalho de escrever e editar ao mesmo tempo, né? Foi o que fez eu ficar um mês em 2 capítulos, né? Foi por isso que eu demorei tanto. No final desse primeiro mês, né? Eu fiquei, mano, por que eu tô demorando tanto, assim? Porque eu vejo, assim, essas meninas aí que escrevem fanfic e o caralho, escrevem esse bagulho em 2 semanas, tá ligado? Eu fiquei, por que eu tô demorando tanto? Às vezes até menos que 2 semanas. Vocês entenderam? As pessoas escrevem tão rápido. Por que elas escrevem rápido? Por que eu tô demorando tanto, né? Enfim, se as pessoas conseguem escrever um romance em 2 meses, eu vou conseguir também, né? Eu não tenho nenhuma... Não, nada me impedir na minha mente, nem meu corpo, entendeu? Eu sou uma pessoa sã, normal, lúcida. Então, alguma coisa tem aí que eu não tô tendo. Aí eu fui pesquisar no YouTube, eu fui pesquisar no Google, fui ler a respeito, né? E aí eu vi que era isso, aquela coisa das etapas, né? E a mulher lá, eu vi uma editora, uma senhorinha falando, né? Que não pode editar o texto enquanto escreve, não sei o que, tem que ter etapas, tem que respeitar as etapas. Eu falei, eu não faço nada disso, senhora. Aí eu comecei a fazer. Aí foi quando o texto começou a fluir, né? Eu escrevia. E até quando foi também o período quando eu comecei a realmente curtir escrever. E aí eu foi fluindo. E aí eu fiz de um hábito, fiz como hábito, né? Fazer isso durante o dia, e aí no final do dia, tipo, me afastar, descansar e depois voltar e dar uma olhada pra ver a baboseira que eu tinha feito, né? Assim, um problema que vem com isso, né? O pró é que você vai, de fato, ter o texto, você vai conseguir terminar as coisas, você vai conseguir, de fato, escrever as coisas. Mas o contra é que corre muito risco de você falar coisas que não são realmente o personagem, né? Porque eu me peguei várias vezes falando coisas que eram eu, sabe? Não era um personagem. O livro tem 3 personagens bem distintos, sabe? Bem característicos. Na verdade, o livro tem 4 personagens, mas 3 deles são mais ativos. Que são bem característicos. Então, eles tinham uma voz... tinha uma abordagem diferente, né, em relação às coisas, uma voz diferente. E por vezes, nesse fluxo de pensamentos, eu fazia, os 3 virava uma voz só. Então eu tinha que voltar e apagar e falar, não, isso não tem nada a ver com o que esse personagem falaria, né? Isso sou eu falando aqui nesse fluxo aqui de coisas, né? Foi uma viagem, mano. Aprendi muito sobre tomar decisões, esse tipo de decisão, sabe? Tomar decisões baseadas no que é autêntico, no que é vivo, no que é legal e no que faz sentido. Aprendi sobre respeitar o tempo das coisas, né? Vale muito mais. Foi o período em que eu estava tentando resolver o livro todo. Sentar na cadeira e resolver o livro, eu não fiz nada. Mas no momento que eu assumi que eu tinha que criar uma rotina e respeitava aquela rotina e voltava no outro dia e sabia que eu precisava voltar várias vezes ali, né? Até estar pronto, sabe? Você respeitar que existe um processo a ser seguido e bater ponto todo dia, foi quando o livro andou. Prazo era 10 de junho, né? Quando foi que eu terminei a base do texto? 9 de junho. Então, eu terminei a base do texto, o grosso do texto, né? Com essa técnica que eu falei. E eu tinha, então, 24 horas para editar o livro. Porque, o que acontece? Eu não estava nem checando ortografia. Então, tinha muita coisa que nem tava com o português correto, tá ligado? Eu tinha que editar o texto, eu tinha que consertar essas coisas, esses problemas de ortografia, tinha que garantir que não tinha nenhuma falha grave assim de continuidade, tinha que garantir que o texto estava legível, né? Dava para ler,
tá? Porque eu sabia que eu não ia deixar ele primoroso, que não ia ser uma coisa assim, nossa, alta literatura. Mas eu sabia que eu tinha que deixar num estado que os editores buscam, né? Um texto. Porque quando você vai submeter um texto para apreciação do editor, ele não tá procurando assim o texto pronto final, mas ele está procurando um texto que funcione, que tem ali o potencial do material que vai agradar as pessoas, os leitores, o público comercial. Então tem que ser um texto que funcione, tem que ser um texto que seja gostoso de ler. Então tem que ser um texto já minimamente trabalhado. Eu não podia simplesmente entregar o meu fluxo de pensamentos para apreciação das avaliadoras do edital. Aí eu tive que editar o material. Foi quando eu fiquei, 24 horas para editar um livro. Cara, eu nunca mais faço isso, sério. Provavelmente em algum momento eu vou fazer algo parecido. Eu vivo fazendo coisa assim, eu vivo terminando coisa no prazo, mas enfim. E aí no começo da madrugada, do dia 10, eu tava, tipo, muito serelepe, feliz, até botei câmera pra filmar, eu editando, trabalhando, eu tava muito assim, né, lendo, relendo, rabiscando, darará. Muito, muito, olha, iludida, achando, nem sem entender o que era aquela tarefa, né. Quando deu meio-dia, eu já tava, tipo, exausta, começo por aí, e eu não tava nem um terço do livro. Eu falei, eu tenho que submeter esse negócio em menos de 12 horas, eu não tô nem um terço eu não cheguei nem a reler um terço do livro. Isso não vai dar certo. Aí foi quando eu tive que mudar meu método. Aí eu tive que aplicar aquele método do funciona, fica, não funciona, vai embora. O pois, ao invés do mais, o entretanto, foda-se, mano. Tipo, funciona, não funciona, vai embora. Eu cortei muita coisa, cortei capítulos inteiros. Sabe? Tipo, porque não funcionava. Porque pra funcionar eu teria que escrever mais. Isso não era uma coisa que eu ia fazer ali, né? Eu vou fazer ainda, tem coisa ainda que eu quero adicionar no livro pra dar mais profundidade à história, mas naquele momento não tinha como, né? Quando eu olhei, assim, pra hora, eu vi que eram 9 horas da noite. E eu vi quantas páginas ainda faltava eu ler e editar. E ainda faltavam mais de 20 páginas. Eu falei, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir editar 20 páginas de texto, imprimir documento, assinar documento, formatar em 2 horas. Eu não vou conseguir. Em menos de 3 horas, porque eu tinha que enviar até meia-noite, né? Eu não vou conseguir. Eu pensei, eu não vou conseguir. Aí eu pensei, e mesmo que eu consiga, não vai ficar bom. O que era esse momento, né, de eu não vou conseguir? Não era só porque eu tava ali cansado e tal, sem dormir, e ainda faltava muita coisa para editar. Mas é porque, assim, eu tava com esse texto há 8 anos, desde 2015, falando, esse ano eu termino, esse ano eu termino, esse ano eu termino, esse ano eu termino, e nunca terminava. Botava deadline pra mim mesmo, não, até julho de não sei o que eu vou ter... Não terminava. Tive algumas oportunidades, né, pra terminar, momentos em que eu fiquei sem emprego, momentos em que eu fiquei trabalhando e não terminava. Então, a essa altura do campeonato, eu tinha provado pra mim mesmo de que eu não era capaz de terminar, porque eu tive todo esse tempo e não terminei. E, pesou, porque aí eu falei, eu não vou conseguir. A quem eu tô enganando, eu não vou conseguir terminar isso. Cara, eu senti um pesar muito grande, um sentimento de derrota muito grande. Mas, assim, que foi seguido de um alívio quando eu decidi que eu não ia mais participar do edital. Eu falei, eu não vou mais participar. Aí veio assim, um alívio tão grande, parecia literalmente que eu tava tirando um peso das minhas costas. Isso era o diabo, mano. Isso era o diabo. Isso é o demônio tentando te derrubar. Isso é o que tá acabando com a sua vida, é o que tá te deixando na fossa. É o que te deixa com depressão, com ansiedade. É isso que te faz um fracassado, um pobre, perrapado que não termina nada, que não faz nada. Isso é o que os crentes, os evangélicos, né, chamam de diabo. O diabo, sabe você pensa que era o diabo? Era o diabo. Ele tava, tipo, atrás de mim no computador fazendo assim, desiste desse edital, Tainá. Muita coisa pra você terminar. Deixa isso pra lá.
Quando tiver outro edital, você manda. Aí eu, é verdade, né? Já vou... Quê? Você sai daqui, vai embora, filha da puta. O tempo que você tá aqui, Tainá, perdendo tempo falando com esse tinhoso, pensando em desistir, você tava editando, eu voltei a trabalhar. Por quê, gente? Porque esse sentimento, o que dá o prazer, a coisa da dopamina, o que faz você ficar viciado, o que faz você viver uma vida de conforto, falso conforto, né? Uma vida de inércia, não é a coisa. O que me deu prazer? Não é eu desistir que me deu prazer. É o alívio do trabalho, o alívio daquela tarefa, né? Então, essa desobrigação, esse alívio da dor é que me fez ficar feliz. Porque se eu tivesse realmente desistido, as consequências de eu ter desistido, eu não ter enviado o livro para edital, eu não ter terminado o material, eu ia estar chorando, eu ia estar muito triste, eu ia estar me sentindo um fracassado como eu me senti esse tempo todo, tá ligado? Então, isso me ensinou muito sobre as coisas, né? Que é isso, persevera, vai na tarefa, assume que essa dor, esse sofrimento, né, é um sinal de que você está ultrapassando algo que poucas pessoas ultrapassaram. E agora, aí por isso que eu falei, eu entendo e respeito pra caramba quem termina romance, quem termina filme, quem faz qualquer coisa. Tem um momento, né, uma etapa do seu caminho, da sua caminhada, seja lá em que for, tô falando de livro, mas pode ser qualquer coisa que você tá fazendo, né, que você vai ficar assim, mano, olha só quanta coisa ainda tem pra fazer. Olha só todas essas variáveis que estão contra mim. Eu não vou conseguir. Eu vou desistir. Não dá, pra mim não dá. E é isso é o diabo falando. Então você quando você encontra esses momentos de tipo, eu não vou conseguir, é sinal de que você tá chegando num lugar onde poucas pessoas avançaram, né? E algo de muito precioso se encontra do outro lado, se você de fato persevera e atravessa essa barreira, né? E eu atravessei. Porque Deus está ao meu lado, eu atravessei essa barreira. Eu terminei a porra do livro, terminei. É um livro, um material do qual eu me orgulho muito. E eu relendo depois, eu vi, nossa, tem uma coisa muito especial aqui, né? Eu fiquei muito feliz de fato conseguir concretizar isso, né? Porque eu tô cansada de ser potencial, gente. Agora já deu de potencial, né? Vamos ser a coisa mesmo, vamos ser a força, né? Então eu tava cansada já daquele livro ser um projeto. Eu queria que se transformasse em algo mesmo, né? Vivo. Pronto, que existia, né? E ele tá aí, ele existe. E tá lá sendo apreciado pelas mulheres lá do Mink, do edital do Lula. Espero que ganhe, que se ganhar, vai dar um dinheirinho aí pra gente fazer uma festinha, né? Pra dar uma comemorada. Porque são depois de imposto, porque é 50 mil, mas tem imposto, né? Que vai descontar, então eu vou ficar o quê? 15 reais. Mas dá pra comprar uma Heineken já. A Heineken sem álcool, óbvio. E pra comemorar, eu comemorei sozinha já, depois que eu terminei, né, com a Heineken sem álcool, mas aí, com o dinheirinho do governo, pra comemorar com os amigos, né, não? Vai ser muito legal. Aí, mas enfim, aí foi isso, essa foi a história de como eu terminei meu romance. Como eu terminei meu primeiro romance? Ah, vocês viram meu cabelo? Gente, meu cabelo novo. É isso, aí foi essa história, foi esse desafio, foi essa questão. E eu espero que esse ano, 2023, ainda me permita ter vários outros momentos assim, porque eu quero, por exemplo, terminar um filme, né, de longa-metragem, porque eu também quero fazer um filme num formato longo, que eu já tive experiência de fazer curta, de fazer vídeos, mas ainda não tive experiência de fazer um filme no formato longo. Eu quero que esse ano eu consiga terminar também. Vou aproveitar esse pique, assim, essa energia do livro e vou usar para fazer o filme também. E eu acho que eu queria compartilhar essa história porque é mais para mostrar, né, para que as pessoas possam aí, né, vai ficar aí, né, as pessoas vão ver e tal. Eu levei 8 anos para ter coragem de assumir esse trabalho. Eu levei 8 anos para ter coragem de levar isso a sério, tá ligado? Porque levar isso a sério é um compromisso também, né? Levar as coisas a sério te coloca numa posição onde você não é mais um amador, você não é mais uma pessoa que tá brincando, você tá falando sério, você agora tá falando com gente que fala sério também. E agora as pessoas vão te olhar de outro jeito, e isso é assustador. Muita coisa é assustadora na vida, mas poucas coisas são mais assustadoras do que se destacar. Você se destoar, né? Você chamar atenção para si por algo que você fez ou que você fala, é assustador, né? Isso mesmo de eu estar aqui fazendo vídeo com essa minha cara feia, é assustador. Então,
Eu levei esse tempo pra fazer, mas fiz com certeza, fiz com muito amor, fiz com muita vontade de me conectar com vocês, fiz com muito medo também, medo de nunca fazer nada, sabe? Medo de. É isso, medo de porque eu acho que você tem que ter uma força que te puxa pra frente e um monstro que te segue atrás, né? Que aí você vai. Então é muito amor e vontade de conexão, mas também muito medo de nunca viver o meu potencial, né? Tô muito feliz de ter chegado nesse lugar onde eu consigo terminar as coisas. Me tornar a pessoa que de fato termina as coisas. Enfim. É isso. Eu tenho várias outras coisas pra falar, mas eu falo depois. Agora eu vou encerrar aqui mesmo. Tem coisas pra falar que eu vou deixar pra outros vídeos. E beijão, a gente se vê na próxima. Ouve meu podcast, gente. Eu postei episódio novo sobre vegetarianismo, em homenagem ao fato de que eu consegui ingresso pro show do Morrison. Não, mentira, eu já tinha gravado episódio antes. Mas enfim, Aí eu ouvi lá, vou deixar o link na descrição. O site vai sair, calma, o site vai sair. Eu tô preparando tudo, ele já vai ficar pronto. Calma, quem vive verá. Beijo, tchau, tchau. Obrigada por ter assistido até aqui. Time to live, time for life, time to live, time for life, time to live, time for life.